Oi gente, a paz do Senhor, voltando aqui para mais um vídeo nesse canal. E eu já quero começar te pedindo um grande favor. Dá um like nesse vídeo, se inscreve no meu canal para acompanhar todos os conteúdos e compartilhe para aqueles que você sentir o Espírito Santo te direcionando, amém? Queridos, eu quero falar sobre comparação e o quanto ela é perigosa para as nossas vidas. Essa semana o Senhor tem falado muito ao meu coração e eu vi um vídeo também da Fabiola Mello falando sobre, eu vou até deixar esse link aqui porque é um vídeo totalmente necessário e todos os cristãos deveriam assistir. E uma frase que ela falou que chamou muito a minha atenção e eu fiquei meditando, sabe, pensando o tempo todo nisso, é o seguinte, que o contrário da comparação é a gratidão e a filha da comparação é a murmuração. Gente, isso é a maior verdade. Sabe, 1 Tessalonicenses 5,18 vai dizer o quê? Em tudo dai graças, ou seja grato em qualquer e toda circunstância. Só que muitas das vezes, ao invés de nós sermos gratos, nós deixamos, sabe, a comparação entrar no nosso coração. Começamos a olhar para a vida do nosso próximo, muitas das vezes para a vida de quem não é crente e tem de repente uma vida melhor do que a sua, melhor porque a gente nunca sabe, né, da vida da pessoa, mas aquilo que a gente vê por fora nos faz questionar o porquê que aquela pessoa está vivendo aquele propósito, por que aquela pessoa alcançou aquilo, por que aquela pessoa tem aquelas bênçãos e a gente não. E aí entra um sentimento ruim no nosso coração, sentimentos facciosos como a inveja, e Deus não se agrada disso. Nós precisamos ser gratos independente das circunstâncias que nós estivermos vivendo. Porque, querido, cada um tem a sua história, para cada pessoa Deus tem um propósito. E, sabe, nós não podemos nos comparar com a vida de ninguém. Porque a nossa vida é única, sabe? A sua história é única, é aquilo que Deus quer para a sua vida. E cada um precisa passar por um processo diferente. Sabe, às vezes a pessoa tá lá com dinheiro, tá bem financeiramente, às vezes as pessoas se comparam a isso, mas às vezes tem um casamento destruído, muitas das vezes tem uma vida, sabe, conturbada, e a gente nem sabe, mas a gente tá comparando. Ficamos olhando pessoas postando suas fotos e seus vídeos no Instagram e queremos aquilo pra gente. E aí nós começamos a deixar de ser gratos ao Senhor, a gente começa a murmurar, a gente começa a reclamar, assim como o povo de Israel. E quando estava, sabe, caminhando, saindo do Egito, caminhando pra promessa do Senhor, sabe, Deus sustentava aquele povo o tempo todo, e eles murmuravam, e nós somos assim, nós não somos diferentes, sabe, nós somos assim, porque Deus te dá um emprego e você reclama porque o emprego do seu colega é melhor, sabe, Deus te dá um casamento, de repente, não é no salão que você queria, mas é uma coisa linda, é um casamento abençoado, mas você reclama do outro que teve um casamento, sabe, a gente vive o tempo todo com essa mania de se comparar, com essa mania de achar que a vida do outro é melhor que a nossa, mas sabe, a realidade, querido, não importa a vida que você tenha, se você não tiver Jesus, a sua vida não tem como ser melhor de ninguém. E acima de tudo, ninguém é melhor do que ninguém, porque todos têm seu problema, todos têm as suas dificuldades. Sabe, a Bíblia vai dizer que, cara, o que procede para justos vai proceder para os injustos, sabe? Aquilo que é de bom e ruim vai acontecer na nossa vida e vai acontecer na vida dos ímpios também. Então essa comparação, esse erro que nós cometemos o tempo todo de ficar, sabe, olhando para a vida do outro, olhando para aquilo que ele tem, só desagrada a Deus e te faz virar uma pessoa amargurada. Eu sei que talvez você esteja aí falando, mas eu orei por aquilo, Vanessa, eu que pedi, eu que clamei, eu que fiz propósito, e eu tô vendo outra pessoa se alegrar por aquilo que eu tenho chorado. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Não dá pra entender o agir de Deus, sabe? Mas uma coisa que a Bíblia fala, e é o que eu quero trazer pra você, é que Deus não faz acepção de pessoas. E Ele abençoa você, a seu irmão, a todos. E da maneira que Ele quer, no tempo dele, da forma que Ele quer fazer. Então, se alegre por aquele que está se alegrando. E na hora certa você também vai estar se alegrando e concretizando isso que você tanto sonha. Sabe, quem conhece a minha história sabe que eu não namoro, né? Eu estou nesse processo de espera já tem uns anos. Conheci algumas pessoas em si, mas eu decidi seguir a minha vida para Jesus. Então, assim, eu tenho meu propósito, eu tenho as minhas orações, aquilo que eu quero para minha vida. Um casamento faz parte disso, sim. E assim, a minha vida é toda apontada para o Senhor. Então, eu sempre estive muito envolvida com a obra dele, com as coisas dele. E ao longo desse tempo de espera, que foram muitos anos, e tem sido muitos anos, até a hora que Deus quiser,
Deus me abençoou em muitas áreas da minha vida, muitas. Graças a Deus eu tenho uma vida abençoada assim, independente das circunstâncias, independente das dificuldades. Mas eu vi amigos casarem, sabe, amigos engravidarem. Sabe, eu falei com uma amiga minha esses dias, num grupo nosso de amigos, e eu pensava, como eu era mais velha, eu pensava que eu iria casar primeiro, que eu iria ter filho primeiro. Eu, Vanessa, eu pensava que eu iria ser a primeira a engravidar. E no fim, todos os grupos já engravidaram, já são, sabe, tem seus relacionamentos. E aí eu fiquei pensando, gente, é no tempo do Senhor, não é o que a Vanessa quer, não é o que você quer, é o que Deus quer fazer, é aquilo que Ele tem com propósito para cada um. Então não adianta a gente ficar murmurando e reclamando por aquilo que nós não temos e deixar de enxergar aquilo que a gente já tem. Porque, queridos, eu posso falar pra você, Vanessa, você tá anos esperando pelo casamento, por algo na sua vida, pra ter uma vida, sabe, que você tem sonhado. Mas, gente, eu tenho tanta coisa, sabe, que Deus me deu, que Deus me proporcionou. Tantas coisas que... Gente, eu acho que eu tenho vergonha de reclamar, sabe? Embora eu seja um ser humano, seja falha, e às vezes eu ainda reclamo de algumas coisas porque eu sou falha, sou carne. É horrível eu reclamar diante das coisas que Deus tem me dado, diante das coisas que Deus tem prometido, tem cumprido. E no tempo certo as coisas vão acontecer. Hoje, com a cabeça que eu tenho, com a maturidade que eu tenho, eu entendo que graças a Deus que não aconteceu até hoje, porque eu não estava preparada, eu não estava pronta para isso. E existe o tempo determinado, existe um momento certo, sabe? Eu sei que talvez a gente muitas das vezes não quer entender isso, porque a espera é dolorosa, a espera é difícil, a espera... é luta, sabe? Não é fácil, porque não é uma espera simplesmente chegar numa fila de espera confortável, ficar lá lendo uma revista, esperando com as pernas escadas. Não, durante a espera existe muita dor. Sabe quando você senta numa cadeira muito dura por muito tempo, você fica com dor nas costas, na lombar, sente dor aqui na nuca, enfim, a espera é exatamente assim. Existem essas dores, esses momentos angustiantes. Só que quando nós somos gratos, quando nós profetizamos coisas boas para a nossa vida, nós alcançamos essas coisas e tudo fica mais leve. Por mais que existam dificuldades, por mais que existam momentos difíceis, tudo se torna mais leve porque o Senhor está contigo. Agora, se eu sou uma pessoa que o tempo todo está reclamando, porque fulana casou antes de mim, porque fulano teve filho antes de mim, porque fulano conseguiu a faculdade e eu não consegui. Gente, eu vou me tornar uma pessoa amarga. E ninguém quer ficar perto de uma pessoa amarga. E nem mesmo a pessoa amarga se aguenta. Porque uma pessoa amarga é uma pessoa infeliz. Igual, né, eu conheço pessoas que não gostam de pessoas otimistas. São pessoas que são pessoas amargas. Porque uma pessoa amarga, ela não consegue ver a felicidade de ninguém. Porque ela acha que a vida dela é uma droga e de todo mundo tem que ser. E não é isso que Deus quer pra mim nem pra tua vida. Seja grato, sabe? Tenha um coração grato diante de Deus. Independente do que você esteja vivendo, independente das suas lutas. Não olhe pra vida do outro, porque o outro também tem problemas. Ninguém é 100%, sabe? Feliz o tempo todo, porque o tempo todo, todos os dias haverão problemas, dificuldades. Cada ser humano carrega sim a sua cruz, cada ser humano tem as suas dificuldades, cada ser humano tem a sua história. E muitas das vezes a gente olha tanto pra vida do outro, e a vida do outro às vezes tá pior do que a sua. Porque às vezes a pessoa tá casada, às vezes a pessoa tá lá com uma vida financeira boa, mas às vezes tem um casamento destruído, um casamento cheio de problemas. Às vezes é uma pessoa que tá carregando uma doença muito grave, sabe? Todo mundo tem a sua história, todos têm a sua dificuldade. Então hoje decida acabar com essa história de comparação e aprenda a ser grato, aprenda a confiar no Senhor, aprenda, sabe? A entregar verdadeiramente a sua vida a Ele e se alegrar. Sabe, Ana era uma pessoa amargurada de espírito, mas ela clamou ao Senhor, sabe? Ana não ficou brigando com Penina, Ana não ficou lá discutindo, sabe? Se lamentando, ela foi pro joelho. E muitas das vezes é isso que nos falta, nós nos lamentamos, reclamamos, falando que fulano não merece, porque a gente acha que a gente tem direito de julgar quem merece e não merece algo, sendo que ninguém merece nada. Porque, querido, se não fosse a misericórdia e a graça do Senhor, nem eu nem você mereceríamos nada. Mas Ele nos concede pela graça. Então a gente precisa aprender, ao invés de ficar discutindo quem merece ou não, a orar e clamar ao Senhor para que Ele faça, mas é no tempo dEle, na hora dEle. E é isso que você precisa entender, não é no seu tempo, não é na sua hora. É no tempo do Senhor, é como Ele quiser fazer, tá bom? Então assim, hoje, cumpra realmente aquilo que a palavra diz. Em tudo dê graças. Acordou? Agradeça, você está de pé. Mas o Brasil... Gente, não importa o que aconteça lá.
sabe, diante das autoridades, diante do que acontece no Brasil. Você tem Deus. Deus não perde o trono. Deus ninguém tira do lugar de autoridade. Então eu agradeço por você estar vivo. Quando você sair, pegar seu trem, seu metrô, seu ônibus, chegar no trabalho, agradeça porque você chegou em segurança. Quando chegar em casa, agradeça porque você chegou em graça. Chegou em casa debaixo de graça. Agradeça porque você está vivo. Agradeça todos os dias porque você tem um ar para respirar. Porque muitas pessoas estão internadas nos hospitais. Muitas pessoas não sabem como vai ser o dia seguinte. Muitas pessoas não têm o que comer. Sabe, a gente precisa aprender a olhar pra nossa vida com um pouquinho mais de amor e de gratidão. Porque com certeza muitas pessoas olham pra sua vida e queriam tanto ter só um pouquinho do que você tem. E muitas das vezes nem é por inveja, é por simples necessidade. Quantas pessoas estão na rua? E sabe, às vezes nós somos tão miseráveis, desculpa o termo da palavra, mas é isso que nós somos muitas das vezes. Porque nós temos tanto, Deus pela graça nos dá tanto. E nós achamos que temos direito de reclamar porque o outro recebeu algo. Queridos, toma cuidado com isso. Toma cuidado com esse pecado de murmuração. Porque a nossa carne é falha. Todo ser humano, preste bem atenção no que eu vou te falar. Todo ser humano tem a possibilidade de se tornar alguém invejoso, de se tornar alguém mau, uma pessoa ruim. Todos nós, porque a carne é pecaminosa. Mas a tua escolha não ser assim. A carne pode até tentar pro pecado. Aí você se enche do Espírito, se enche da palavra. Porque se não for cheios da graça do Senhor, queridos, nós não seríamos nada. E essa mensagem que eu quero trazer pra você hoje, e que Deus também falou muito ao meu coração, sabe? Troque a comparação pela gratidão. Troca a murmuração pela felicidade, pela graça de você estar vivo, você estar de pé. Deus tem te sustentado. E a confiança de que tudo é no tempo do Senhor. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir no tempo dEle, na hora dEle, do jeito que Ele quiser fazer. Mas Ele vai fazer porque Ele é Deus. Ele é Deus. Nós não somos nada. Nós somos pequeninos, nós somos falhos, mas o Senhor é Deus. Simples assim. E Ele está no controle da sua vida. Então entregue seu caminho ao Senhor. Confie nele e o mais Ele fará. Amém? Fica na paz do Senhor.